Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Serviço de energia solar por assinatura é uma alternativa para tentar fugir das altas tarifas da conta de luz. Algumas regiões do Brasil passam por frio intenso e especialistas alertam para os cuidados com a pele. No Chile, os cães ajudam a aliviar o estresse dos alunos na volta às aulas após a pandemia. O serviço de compra de energia solar por assinatura é uma alternativa para tentar fugir das altas tarifas da conta de luz. O número de consumidores que aderiram a esse novo modelo já subiu de 45 para mais de 5 mil nos últimos 8 anos. Especialistas garantem que, no futuro, a energia solar será a principal fonte energética do mundo. A prática começou na Alemanha e logo se espalhou para diversos países da Europa e Estados Unidos. O método funciona da seguinte forma: empresas produzem energia solar em fazendas e, após esse processo, é conduzida para a distribuidora local e vendida em forma de créditos, que podem ser abatidos na conta de luz. Ou seja, a empresa injeta energia solar que gera na rede e os clientes ganham descontos. Além disso, o modelo ainda faz com que os consumidores fiquem livres da bandeira tarifária, já que a ANEEL utiliza o desconto como forma de incentivar energia limpa. Assim como os serviços de streamings, o cliente só paga enquanto usa o serviço e não tem custo para assinar ou cancelar a assinatura. Esse modelo está presente no Brasil desde 2015, que contava apenas com 45 consumidores até então, número que subiu para mais de 1.500 consumidores em 2019 e superou os 5 mil em 2021, com 1.610 unidades geradoras produzindo energia. O país já tinha mais de 5.600 locais atendidos pela geração solar compartilhada no mês passado. Desse número, a grande maioria são estabelecimentos comerciais que relataram terem economizado 15% em contas de luz. Além de possibilitar o acesso à energia solar para quem mora de aluguel em apartamentos ou imóveis com telhados inadequados, o serviço de assinatura também dispensa o consumidor dos custos com investimento e manutenção dos painéis, que variam de 15 mil a 20 mil reais, para suprir com energia solar de uma família de 4 pessoas, o que, em geral, leva entre 4 e 6 anos para se pagar, com a economia gerada na conta de luz. E olha só, uma empresa especializada em educação financeira fez uma pesquisa e percebeu que de cada 4 brasileiros, 3 estão muito preocupados com o pagamento das contas e estão sofrendo o chamado estresse financeiro. Vamos acompanhar na reportagem de Almeida Júnior. Estresse financeiro. Alguém já ouviu falar? É um sentimento de pressão causado pelo dinheiro. E os impactos dele se espalham tanto pela saúde física quanto pela produtividade e nas relações pessoais. Essa preocupação tira o humor de muita gente. Uma pesquisa realizada por uma empresa de educação financeira entrevistou 1.603 pessoas e apontou que 74% dos entrevistados sofrem do estresse financeiro. A preocupação é de não conseguir pagar todas as contas com a própria renda. O que mais chamou a atenção dos especialistas nesta pesquisa é que não são as pessoas desempregadas ou os trabalhadores autônomos que se preocupam com a falta de dinheiro. Essa preocupação vem de trabalhadores com carteira assinada e que têm renda fixa. E isso é um ponto de atenção, ou seja, mesmo eu tendo renda, mesmo eu tendo um ganho, existe uma preocupação que a gente até fala que é a falta do dinheiro, mas na verdade é o desconhecimento de como usar esse dinheiro. E isso é muito preocupante. Aluguel,
contas de consumo de água, luz, supermercados, financiamentos, cartão de crédito e cheque especial. Para a especialista, as pessoas não se preocupam com o futuro e caem nas armadilhas das dívidas. Mas o principal é a falta de conhecimento, que a gente chama que é a falta de educação financeira. Ninguém ensinou para essas pessoas que parte do ganho dela, parte do salário, ela não precisaria gastar. Então, desde o primeiro salário, desde o primeiro ganho que ela teve ou contato com o dinheiro, o que ela aprendeu se a gente for até pesquisar e perguntar? O que eu faço com o meu salário, com o meu dinheiro? Recebi, eu tenho que gastar. É como se eu tivesse alergia ao dinheiro. Então, o que essas pessoas fazem é recebem, gastam. E, em contrapartida, elas também aprenderam a usar o crédito, só que de maneira errada. Elas não têm consciência do que é o crédito, do que é o cheque, do que é o cartão, e usa deliberadamente, vivendo só o hoje e esquecendo do amanhã. E quem está acostumado a chamar o cartão de crédito e o cheque especial de vilões do bolso do trabalhador, a educadora dá um puxão de orelha. O vilão principal, a gente até fala, será que é o cartão, será que é o cheque? Na verdade, é o usuário. Porque ninguém obriga alguém a ir lá passar o cartão. Ninguém obrigou ninguém a usar o cheque especial. O que aconteceu? Está lá, liberado, está disponível, só que eu desconheço. E eu uso sem entender. Então, o problema, o vilão, não é o crédito, não é o sistema financeiro. É a pecinha que está por trás daquele instrumento, que, por falta desse conhecimento, usa sem entender os benefícios e a falta de uso corretamente, os malefícios que acarreta. Ou seja, lidar com dinheiro, lidar com crédito, acarreta numa responsabilidade. Eu tenho responsabilidade desse recurso, eu estou usando ele para realizar o meu projeto de vida, os meus sonhos, meus desejos enquanto família, enquanto cidadão, ou não, estou usando sem entender e estou nessa corrida, trabalho para pagar o de ontem e não o de hoje ou da manhã, e eu também não paro, não estanco. Então, o vilão não é as ferramentas que temos à disposição, mas como que eu utilizo ela no meu dia a dia. E o consumidor que não está conseguindo pagar todas as contas em dia pode recorrer a uma alternativa que poucas pessoas conhecem. Os consumidores que não estão conseguindo arcar com despesas básicas têm uma nova aliada. A Lei do Superendividamento altera o Código de Defesa do Consumidor e pretende aumentar a proteção aos cidadãos que têm dívidas que fugiram do controle. A regulamentação é para evitar o assédio ou pressão das instituições financeiras aos consumidores mais vulneráveis e também serve para criar uma nova opção de renegociação e quitação das dívidas. Na prática, a lei possibilita que o consumidor superendividado solicite uma audiência de conciliação com a presença dos credores. Nela, ele pode apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos. A conciliação pode ser feita em órgãos de defesa do consumidor e o devedor deverá encaminhar previamente a documentação, apresentando o orçamento doméstico e o valor das dívidas. A lei ainda estipula que o juiz poderá suspender a cobrança de juros e até a dívida como um todo se os credores não comparecerem à audiência. E olha só, o Fundo Monetário Internacional alertou que o fechamento de escolas durante a pandemia prejudicou os níveis de aprendizagem de crianças em muitos países do G20. A entidade alerta que isso pode ter um impacto duradouro, com cortes importantes no Produto Interno Bruto das economias avançadas. Recentes avaliações de alunos do ensino fundamental e médio mostraram que a aprendizagem virtual generalizada durante o período de medidas mais restritivas se traduziu em níveis escolares com quedas na Índia, na Alemanha, no Reino Unido, no Brasil e nos Estados Unidos. Nesses países, algumas escolas ficaram fechadas por mais de um ano. Os danos à aprendizagem, se não forem compensados, podem afetar o rendimento dos estudantes ao longo da vida. Os economistas do FMI constataram que os estudantes de hoje vão representar durante décadas quase 40% da população em idade ativa nas economias do G20. Como era de se esperar, crianças de lugares mais pobres vão sofrer as piores perdas, com perspectivas que podem ser diminuídas, aprofundando ainda mais a desigualdade de renda.
Mais um passo para trás nos direitos humanos do Afeganistão. Autoridades do Talibã anunciaram que vão encerrar as atividades da Comissão Independente dos Direitos Humanos do país por a considerarem desnecessária. O trabalho da comissão incluía a documentação das vítimas civis da guerra, que durou 2 décadas. No último final de semana, o grupo também decretou o encerramento do Conselho de Segurança Nacional após o anúncio do primeiro orçamento anual. Os talibãs enfrentam um déficit de cerca de 500 milhões de dólares, o equivalente a mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Desde que o grupo islamita retomou o poder no Afeganistão em agosto de 2021, várias pastas parecidas foram fechadas, como a Comissão Eleitoral e o Ministério de Assuntos da Mulher. Apesar de prometerem um governo mais moderado do que o anterior regime, os talibãs vêm restringindo os direitos e liberdades dos afegãos, principalmente das mulheres, que sofrem com fortes restrições. A poluição foi responsável pela morte prematura de 9 milhões de pessoas em 2019, segundo um estudo publicado pela revista Lancet. O número é resultado da má qualidade do ar e da presença de poluentes químicos. A poluição e os resíduos expelidos no ar, na água e no solo geralmente não matam diretamente, mas provocam graves doenças cardíacas, câncer, problemas respiratórios e diarreia aguda. O principal ator do estudo e co-diretor da comissão, Richard Fuller, afirmou que os efeitos sobre a saúde são enormes e os países de renda baixa e média são os mais afetados. Ele destacou ainda que o impacto da poluição sobre a saúde continua sendo muito maior que o da guerra, do terrorismo, da malária, HIV, tuberculose, drogas e álcool. Os números de mortes causadas pela poluição rivaliza com as provocadas pelo tabaco. Em 2019, 6 milhões e 700 mil mortes prematuras são atribuídas à poluição do ar, 1 milhão e 400 mil à poluição da água e 900 mil à intoxicação por chumbo. Neste período de clima gelado em algumas regiões do Brasil, além de manter o corpo aquecido, especialistas alertam que é preciso ter cuidados especiais com a pele. Vamos conferir na reportagem de Maria Clara Leite. O inverno parece ter chegado mais cedo ao Brasil. Quem costuma sentir mais frio já está sofrendo com as baixas temperaturas. Pra mim o frio é terrível, então eu sou uma pessoa muito frienta, né? De manhã tá até sendo ruim pra acordar por causa que tá muito frio. É chegada a hora de tirar aquelas roupas mais quentinhas do armário. Um casaco bem grosso e bota. Já tirei sim um branquinho bem peludinho que parece um ursinho. O mês de maio já registra temperaturas abaixo da média para o período. E segundo o meteorologista, o inverno também será rigoroso. Então, se o fenômeno Laninha continuar atuando, com toda certeza aí essa temperatura vão ficar amena, especialmente para a região sul do Brasil, onde se sente mais a chegada dessas massas de ar polares. E é nesse clima que os cuidados com a pele precisam ser redobrados, porque é no frio que ela fica mais sensível. E aí podem surgir alguns problemas dermatológicos e aqueles que já existem podem ser agravados. E não pense você que é só o sol que pode provocar queimaduras. Tô até assustada, como assim? Tem queimadura de frio? Frio também queima a pele. Você vai ter essa agressão em regiões muito frias, né? E também com muito sol, frio com o sol, que além de você ter essa queimadura pelo próprio frio, a sensação do trauma mecânico, do calor, da temperatura, que resseca, mas pelo sol também, às vezes, em excesso. Em áreas para quem vai esquiar, por exemplo. E não é só o frio que prejudica a pele nessa época do ano, mas o clima seco. E como a gente está vindo numa transição de temperatura, a gente está acostumado, às vezes, no verão não usar tanto hidratante e quando começa a chegar no inverno, começa a sentir a falta quando a pele começa a coçar,
que é um dos sinais que a pele está ressecada, principalmente dos membros inferiores, né, do joelho para baixo, e do cotovelo para as extremidades. A dermatologista explica que a pele seca pode resultar em alergias, ferimentos e infecções, cuja cura pode exigir até o uso de antibióticos. Mas nos casos mais leves, basta começar a hidratar, refazer essa barreira epidérmica que perdeu a água, que perdeu a sua hidratação e um pouquinho da oleosidade, a gente repõe, capricha nos hidratantes. E aí a gente repõe como? No banho. Eu sempre sugiro nessa época do ano que se use sabonetes mais hidratantes, porque já que vai acabar usando uma água mais quente, tempo já acaba demorando um pouco mais no banho, que os sabonetes sejam mais hidratantes. Agora, em se tratando de hidratante, o hidratante começa no cabelo, na pele do corpo, na pele do rosto. E por aí vai, mas tudo depende da faixa etária. Até os 35 anos, segundo a dermatologista, a tendência da pele é ser mais oleosa. Portanto, recomenda-se um hidratante mais leve, na forma de loção ou creme gel. Nos pacientes com um pouco mais de idade, que já sentem mais esse ressecamento da pele pela idade, já tem esse refinamento, essa desidratação natural, e também tem as questões hormonais que estão diminuindo, usar produtos mais pomadas, que façam uma hidratação um pouco mais pesada, como a gente comenta. Então, mais à base de manteiga de karité é uma dica que eu gosto muito. Alguns se dão muito bem com a ureia. Mas não basta hidratar o exterior, especialmente quando o tempo está seco. É primordial beber água. De 2 a 3 litros dia. Eu sei que muitas pessoas não fazem essa quantidade toda, mas para o bom funcionamento do organismo, para eliminar a toxina, para diminuir até os odores corporais, porque a gente coloca as toxinas através da transpiração, é importante que a gente mantenha a pele hidratada, sim, de dentro para fora. Então é isso. Se você ainda não cuida da pele, atenção, porque o frio já chegou e promete castigar. Já no sul da Ásia, é época de calor intenso. Em algumas regiões do Paquistão, a temperatura chegou aos 50 graus. Uma forte onda de calor atingiu o sul da Ásia e as autoridades alertam sobre a escassez de água e riscos à saúde. Em todo o território, as temperaturas estavam entre 6 e 9 graus acima do normal. Regiões do Paquistão e da vizinha Índia foram sufocadas por altas temperaturas desde abril. A Organização Meteorológica Mundial destacou que o fenômeno pode estar relacionado à mudança climática. O Paquistão enfrenta ondas de calor desde 2015, mas especialistas dizem que a intensidade e a duração estão aumentando. Nos últimos anos, os casos de insolação começaram a ser registrados cada vez mais cedo. Costumava ser um calor que começava em junho e julho e atingia o pico nesses meses. Os incidentes de insolação ocorriam nesse período, mas agora está aumentando lentamente. Maio mal começou e os casos de insolação estão chegando. Isso só aumenta. A situação é muito grave no sul da Ásia, onde especialistas alertam que há um perigo real de falta de alimentos caso a escassez de água persista. E olha só, a polícia dos Estados Unidos descobriu um túnel de 530 metros de comprimento entre as cidades de San Diego, na Califórnia, e Tijuana, no México. As autoridades norte-americanas disseram que a passagem subterrânea servia a narcotraficantes. Escavado a mais de 18 metros de profundidade, o túnel contava com paredes reforçadas e um sistema de trilhos, eletricidade e ventilação. 6 moradores nos Estados Unidos foram acusados de associação criminosa para o tráfico. No total, foram apreendidos 799 quilos de cocaína. As autoridades também apreenderam 74 quilos de metanfetamina e 1,5 kg de heroína. Agentes do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos descobriram um túnel na sexta-feira durante uma operação de vigilância em frente a uma casa utilizada para armazenar drogas.
Observando a movimentação dos suspeitos, os agentes chegaram ao armazém localizado a 90 metros da fronteira com o México. Depois de inspecionar a construção, encontraram a entrada do túnel, escavada em um piso de cimento. Os túneis na fronteira entre Estados Unidos e México são frequentemente escavados por contrabandistas para introduzir imigrantes atraídos pelo sonho americano ou drogas. Os Estados Unidos são o maior consumidor mundial de cocaína sul-americana. De acordo com as autoridades, mais de 90 túneis foram descobertos apenas no Distrito Sul da Califórnia desde 1993. Os Estados Unidos vivem uma escassez severa de leite para bebês que preocupa pais em todo o país. A Casa Branca prometeu trabalhar para superar o problema e deu detalhe do que o presidente Joe Biden tem feito sobre o tema. Em uma coletiva, a secretária de imprensa Jen Psaki disse: o presidente Biden ordenou que o governo trabalhe urgentemente para garantir que a fórmula infantil seja segura e disponível para famílias em todo o país durante o recall voluntário da fabricante Abbott. Este trabalho está em andamento há meses. O presidente conversou com varejistas e fabricantes, incluindo os CEOs do Walmart e da Target, para fazer mais para ajudar as famílias em todo o país a comprar a fórmula. A escassez de leite infantil que atinge os Estados Unidos já preocupa pais de crianças pequenas. Vai chegar um momento, provavelmente nos próximos 2 meses, meu bebê tem apenas 8 meses. Então é provável que quando estiver com 10 meses, eu vou depender muito da fórmula. E é isso que me preocupa. Até agora, esta mãe tem contado com amigos e familiares que enviam embalagens de leite cada vez que encontram uma, seja em Boston, Nova York ou Baltimore. Na origem da escassez estão os problemas na cadeia de suprimentos e a falta de mão de obra em decorrência da pandemia de Covid. Mas a situação piorou ainda mais quando, em fevereiro, após a morte de 2 bebês, a farmacêutica Abbott anunciou a retirada voluntária da produção de leite em pó de uma fábrica em Michigan. Uma investigação oficial não encontrou nenhuma evidência de que as mortes estavam ligadas ao produto, mas a fabricação ainda não foi retomada. Agora você vai conhecer a história do bailarino brasileiro David Mota, o solista principal do Teatro Bolshoi, que desde que a Rússia iniciou a invasão à Ucrânia, ele se pergunta como deixar o país onde passou metade da sua curta vida e se tornou uma promessa do balé. A decisão mais difícil de sua vida. Foi assim que o brasileiro Davi Mota descreveu abrir mão do posto de solista principal do Teatro Bolshoi na Rússia. O brasileiro foi um dos primeiros, mas depois dele todos os bailarinos estrangeiros do lendário balé acabaram deixando o país. Infelizmente foi uma decisão muito difícil para a gente tomar, porque a gente tinha que sair, obviamente. Então, agora ter esse momento em estar dançando aqui é um momento gratificante, porque realmente deixa a gente esquecer um pouco. Durante essas 2 horas, o balé leva a gente a um mundo completamente diferente que faz a gente acreditar em coisas boas. Davi temeu pelo fechamento das fronteiras após o início da guerra. Então traçou uma rota de fuga, de Moscou para Istambul, depois Milão, antes de finalmente chegar ao Rio de Janeiro. Embora não se arrependa, o jovem lamenta que o conflito tenha punido colegas artistas da Rússia, um país que ele considera sua segunda casa e onde viveu metade dos 25 anos de vida. O balé une, todas as raças, todas as culturas, todos os países, todas as nações, todas as diferenças. E, infelizmente, nós bailarinos fomos colocados fomos colocados nessa posição de fogo, em que a gente teria que se opor contra os últimos acontecimentos na Rússia. Nascido em Cabo Frio, descobriu logo cedo sua paixão pelo balé. Após se destacar em uma competição internacional em Nova York, ganhou uma bolsa de estudos para a Academia do Bolshoi, paga pelo Itamaraty. Com 12 anos se mudou para Moscou, se formou aos 15 e foi galgando posições até o posto de solista principal, apenas abaixo do primeiro bailarino, protagonizando clássicos como Dom Quixote e O Quebra-Nozes. Neste fim de semana, ele se apresenta no Teatro Municipal do Rio, no Lago dos Cisnes. Toda vez que eu sou convidado para dançar aqui é um momento muito especial, porque minha família, primeiramente, pode me ver dançar, eles conseguem ver todo o meu trabalho, todo o meu suor, todo o esforço que foi posto
para que eu fosse para a Rússia com 12 anos e hoje eu formado pelo Bolshoi, trabalhei pelo Bolshoi. Davi não teve problemas em ser empregado novamente. O destino é Berlim, no Staats Ballet, onde vai assumir como bailarino principal. Ele não conhece a cidade, nem fala alemão. Apenas mais um desafio para quem aos 12 anos aprendeu russo a 11 mil quilômetros de casa. No Chile, os cães estão ajudando a aliviar o estresse dos alunos na volta às aulas após a pandemia de Covid-19. No país, este retorno tem sido marcado pela ansiedade e pela violência. Na Universidade Católica UVA, cães adestrados foram levados ao campus para ajudar os alunos a reduzir o estresse. A equipe canina é sempre recebida com muito carinho pelos estudantes. Eu me deparei com eles e corri para fazer carinho. Sou uma pessoa muito próxima dos animais. Ter essa presença no campus é ótimo nas horas dos intervalos e pausas. Segundo a Superintendência de Educação, no primeiro mês de retorno às aulas, os casos de abusos físicos e psicológicos entre estudantes aumentaram 22% em relação ao período antes da pandemia. Os casos de violência ocorreram em escolas secundárias entre professores e até pais, em meio ao clima tenso que a sociedade chilena não consegue superar após os protestos de outubro de 2019. Uva, Pepe e Chumi estão entre os 10 cães da Fundação Trégua e desempenham funções semelhantes em hospitais pediátricos, instituições para crianças com deficiência e asilos. Os animais são criados para gostar do contato com as pessoas. Sabemos que acariciar um animal por um determinado período de tempo reduz significativamente os níveis de ansiedade em pessoas que estão em situações estressantes, além de ter múltiplos benefícios psicológicos, como o aumento da autoestima, diminuição da dor e esse sentimento de pertencimento a um grupo. No fundo, a gente vê isso como super necessário e é uma atividade que geralmente tem muita participação. Toda vez que vejo um cachorro, eu abro um sorriso. Eu paro de pensar no resto das coisas e me concentro em quão fofos eles são, então eu acho que é uma boa medida. O governo chileno está preparando um plano de intervenção em cerca de 60 bairros com situações agudas de violência escolar. Enquanto isso, Uva, Pepe e Chumi continuam seu trabalho de ajudar os jovens estudantes. A rainha Elizabeth II compareceu à inauguração de uma linha de metrô que leva o seu nome na estação de Paddington, em Londres. A monarca, que passou por problemas de saúde recentemente, surpreendeu a todos com a sua presença. Elizabeth chegou sorridente à inauguração do projeto que vai unir as periferias leste e oeste. O primeiro-ministro Boris Johnson, que também estava presente, disse que ficou incrivelmente comovido com a surpresa. Este é o primeiro evento oficial da monarca fora de Windsor, desde uma missa para o seu falecido marido, o príncipe Philip, em 29 de março, na abadia de Westminster. Nos últimos meses, ela cancelou sua participação em vários eventos importantes, entre eles a inauguração da legislatura parlamentar, a qual faltou pela primeira vez em quase 6 décadas. Elizabeth II, de 96 anos, é cada vez mais representada por outros membros da família real, como o príncipe Charles ou o príncipe Edward, em cerimônias e eventos políticos. Para quem já começa a entender a vida, a Igreja Internacional da Graça de Deus lançou um novo site voltado para o público infanto-juvenil. O Graça Kids vai levar para as crianças e adolescentes mensagens de fé e ensinamentos da Bíblia. Olha só. A equipe se preparou com muito trabalho e dedicação. O resultado chegou e foi apresentado em grande comemoração. Nós entendemos que existe uma demanda muito grande no Brasil de conteúdo evangélico para criança. Então, se você for pesquisar, não tem um site onde as crianças possam entrar e ler matérias que falem sobre a fé e aprenda também sobre as coisas do mundo, exemplo, lugares, animais. Então, a gente resolveu reunir tudo isso numa plataforma, onde a criança possa entender sobre a fé, se divertir e aprender. Então, esse é o objetivo da Graça Kids, né? É levar a fé aos pequeninos, mas também que eles conheçam tudo ao seu redor. Junto com o editor da Graça Kids, a esposa do missionário R.R. Soares, Dona Maria Magdalena, esteve presente no lançamento e comentou sobre a importância do site para a garotada. As crianças estão sendo muito impregnadas com todo tipo de programa ruim de televisão, da mídia social, Instagram, YouTube. Tudo isso tem prejudicado um pouco a criança, que era criança, está vivendo um mundo muito hostil e muito adulto para a idade delas. Então, eu acho que as crianças não estão sendo ensinadas como deveria, como uma criança infantil. Elas estão vivendo uma vida
muito deturpada, muito difícil. E os pais que trabalham fora não estão tendo tempo para dar essa atenção que a criança tem. Então, eu acho que um site desse vai ajudar muito a criança, tirar a criança do celular e se envolver com outras crianças e outros brinquedos que não vai deturpar a mente dela. Com mais de 15 anos na caminhada, na versão impressa, o Graça Kids estreia no mundo digital. Uma equipe formada por desenhistas, ilustradores, roteiristas e tantos outros profissionais saem agora do papel e vão para o mundo inteiro, através do site. É possível acessar edições da revista impressa, livros, reportagens e testemunhos, além de uma seção que vai ser a alegria dos pequenos, o Play Kids, com brincadeiras e jogos educativos para todos interagirem. Então ali no Play Kids eu tenho posters, eu tenho histórias em quadrinhos. E ali é realmente, a gente misturou todas as brincadeiras que tinham na revista e agora a gente pode saber exatamente se as pessoas estão consumindo aquele conteúdo ou não. Quem festejou junto com a equipe foi a cantora Graça Music, Kelly Benigno, que participou do projeto Heróis Inesquecíveis. Para mim foi uma surpresa quando o Diego me mandou mensagem me convidando, para fazer parte desse projeto. É um projeto da Graça Kids que se chama Histórias Inesquecíveis, na voz de Kelly Benigno. E para mim foi um sonho realizado, porque eu sempre pedi para Deus. Quando ele me mandou essa mensagem, eu falei, glória a Deus, eis-me aqui. Fiquei muito feliz e está dando um resultado muito bom aí para todas as crianças. Então o site vai ser ótimo para as crianças aprenderem a palavra de Deus. Ali tem os vídeos que a gente viu agora, Tem os vídeos, tem historinha, tem os quadrinhos, então eles vão aprender da palavra de Deus de uma forma bem divertida, bem diferente, graçakids.com.br é o endereço do site para a garotada encontrar a palavra de Deus, lições de vida, conhecimento e diversão. Tudo que eles precisam num só lugar. Agora nós vamos conhecer histórias de muito amor. Amor entre humanos e animais, mais especificamente gatos. Em Dourados, em Mato Grosso do Sul, um casal abriu mão de muita coisa para manter um gatil que abriga quase 70 felinos. Vamos ver. Quanto mais se descobre sobre os felinos, mais fascinantes eles se tornam. Habilidosos têm fama de independentes. Muitas vezes são injustiçados por aqueles que acreditam que o animal se apega apenas ao local onde vive e não ao dono. Tem muito mito por parte das pessoas ainda. Então, assim, e também nem todo mundo tem a paciência do manejo com o felino, que é completamente diferenciada. A gente utiliza técnicas que são amigas dos felinos, que é as práticas cat-friendly, que a gente chama. E o amor por uma gatinha mudou totalmente a vida da Lilian, que era advogada quando resgatou a Clarinha. A gente resgatou ela de um bueiro e... Quando ela era filhote ainda, ela passou por um envenenamento, E foi uma situação muito triste, assim, pra gente, ver ela ali super mal e, de certa forma, eu consegui ajudar ela a sobreviver até a gente levar no veterinário na época, Lógico que teve todo um suporte veterinário por trás, ela ficou 1 semana internada, mas ela sobreviveu. Então, assim, ela foi o start pra mim, pra eu perceber que eu poderia ajudar os gatos. Hoje ela já não advoga mais, é médica veterinária especialista em gatos. Além disso, é também cat sister. Eu dei uma guinada na minha vida, Saí do direito, fui para veterinária, mas assim, eu digo que foi a melhor mudança da minha vida. Sou completamente realizada na profissão. Agora pare um minutinho e olhe em sua volta. Note que em cada lugar, em cada lar, tem um gatinho. Alguns mais carinhosos, outros mais ariscos, mas todos à espera de um cafuné, um carinho. E eu também faço parte do time Gateiras. Há 13 anos eu resgatei a Cacau e desde então ela já faz parte da nossa família. Participa de todos os momentos, de momentos felizes, momentos mais difíceis, principalmente nos dando e recebendo muito amor. Assim como a Clarinha e a Cacau, a Nina Maria também foi resgatada ainda filhotinha. E foi com ela que começou a história desta protetora e do gatil que ela mantém. Era muito sozinha. Aí todo mundo falava, Patrícia, arruma um bichinho para fazer companhia para você, um cachorrinho, um gatinho. Foi aí que um dia, eu olhando o Face, eu vi uma ninhada abandonada, alguém doando esses gatinhos, e eu resolvi adotar uma, que foi a Nina. Que foi aí, tudo começou por ela. E depois dela eu
não conseguia mais ver um gatinho abandonado na rua, né? Eu imaginava a Nina na rua, abandonada, e trazia aquele gatinho. A partir deste relato, podemos mesmo ter certeza de que o amor pelos gatos é sim contagioso. Desde que o Hélio conheceu a Patrícia, sentiu aquele tchan. Foi amor à primeira vista. Ele, que nunca havia tido qualquer contato com o mundo felino, conquistou o coração da gateira e, junto com ela, de 27 filhos de 4 patas, todos resgatados. Hoje eu não me vejo, eu não me imagino sem aquele monte de gato, né? Mas na época eu confesso que assustei. Falei assim, mas como que vive com tanto de gato desse? Como que consegue manter limpo e organizado? Porque era uma limpeza, era uma coisa que você via só gato, não via nada de sujeira. E eu confesso que eu não me imaginava, né, quando eu comecei a frequentar lá por conta do trabalho, né? Mas depois que eu conheci ela, que é uma pessoa maravilhosa na minha vida, eu falei assim, o que tem esses gatos, né? Tem importância. Vou matar tudo igual. Aí eu comecei a ajudar ela a cuidar dos gatos e tal. Comecei a ajudar ela a resgatar gatos. Hoje o casal mantém este lar para felinos, todos resgatados. Aqui são quase 70 gatos, abandonados, que tiveram uma segunda chance graças ao amor e dedicação da Patrícia e do Hélio. A ideia de, inclusive, aumentar o gatil, construído em um bairro distante da cidade, onde eles sempre terão contato com a natureza. São meus filhos, eu falo que são meus filhinhos de 4 patas, né? Muitas pessoas achavam assim que depois que eu tivesse o filho, né, que eu tivesse o André, que eu abriria a mão dos gatos, né? Pelo contrário, eu ensino meu filho, né, que ele tem que ter esses cuidados. Procuro levar ele lá, né, para ele ter esse contato, né? Tem que ter o respeito pela vida animal, né, pelos animais. Proteger eles, né? Eles não conseguem se proteger sozinhos. A gente está aí para fazer isso aí, um pedaço disso daí, né? Que tem muito. E o Fato Sem Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!